senhores, a mais um Que Pode na Obra. E de cara, já vou agradecer a Sebrace, que você já sabe, né? É a marca do vidro que fez tudo isso aqui ser possível. Que trouxe hoje pra gente também um cara sensacional, arquiteto há muitos anos, que veio nos prestigiar para falar um pouquinho sobre obra, vai dar várias dicas, ó, sobre construção, sobre compra de terreno, enfim, do início ao fim da obra, a gente vai bater um papo super bacana hoje. Seja muito bem-vindo, Vitor Fraga. Muito prazer. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagina. Eu espero que meu conteúdo possa agradar bastante pessoas aí e agregar para elas. Amém. Vai dar certo, vai dar certo. Sim. Me conta um pouquinho sobre sua vida, o que você andou fazendo. Gente, pra quem não sabe, Vitor fez faculdade comigo e eu não vou te contar quantos anos atrás, tá? Que esse é segredo nosso. Não denuncie você andou a nossa fazendo? idade. Fala pra mim. Então, eu acho que eu sou empreendedor nato, vendedor, etc. Não sei muito bem me definir assim, né, numa coisa só. Mas eu, em design, onde a gente se conheceu, eu tive minha primeira empresa, eu tinha uma franquia de móveis planejados. É bem novinho, assim, com 18... Foi por isso que você entrou no designer, não? Não. Mas eu já gostava de desenho e tudo. Pra quem não sabe, minha família tem marcenaria, tem 60 anos. Caramba. Todos os meus tios homens trabalham na marcenaria. É um negócio já, assim, de família. Então, eu já meio que nasci No setor de construção civil. construção civil, exato. Então, eu sempre tive acesso a planta, tudo, fabricação de móveis, etc. Aí, eu tenho um veio, assim, mais artístico, né? Pra desenho, eu gosto disso. Fiz a faculdade sorrindo. E depois eu senti a necessidade de fazer arquitetura por conta da demanda que eu estava tendo. Aí eu percebi que as pessoas não me contratavam mais pelo móvel, e sim pelo desenho geral que eu acabava fazendo. E aí um amigo que fazia arquitetura falou assim: Vitor, o que você faz não é móvel. Você não desenha móvel, você está fazendo um projeto. Você tem que fazer arquitetura. E eu nunca tinha... Assim, já tinha pensado, mas não a sério, sabe? Aí eu comecei a pensar nisso e entrei para a faculdade, e aí me formei, aí fiz arquitetura de fato. Não vou falar quantos anos. Não me fala. Mas aí foi assim que a arquitetura meio que me achou, sabe? Entendi. Mas aí você desenvolveu outros negócios, você só tá na arquitetura. E aí saí dessa coisa do móvel planejado e foquei na arquitetura para me consolidar. Enfim, foi um caminho que foi bem feliz, assim. Eu tenho muito a agradecer a Deus, de fato, porque eu dei muita sorte para, assim, muito novo, pegar projetos de certa forma de grande porte. Eu peguei muito arquitetônico, assim, sabe? Aqui no Rio, em Curitiba, que é onde eu também atuo. Então, assim, eu dei sorte. Eu posso falar, assim, que eu dei muita sorte. Tenho que agradecer muito a Deus por ter colocado essas oportunidades na minha vida. Outras pessoas diriam eu sou muito trabalho dedicado, duro. Exato, muito dedicado, mas para não agregar tudo a mim, assim, Deus é muito bom comigo. E aí é isso. Aí, depois disso, um tempo trabalhando, eu tinha um fornecedor de cortina, persianas e papéis de parede, que eu já comprava deles. E a gente começou a estreitar essa relação. E no início do ano passado, eles me chamaram para ser sócios dele. Ai, que Aí eu bacana. dei uma repaginada na empresa, assim, deixando com uma cara mais... pro profissional de arquitetura, sabe? Eles tinham uma linguagem mais corporativa, vamos dizer assim, até porque era o público deles mesmo. Dessa minha sócia, ela vem dessa coisa do mercado corporativo, de hotéis, de obras de grande porte. E aí a gente deu essa repaginada mais com foco nos profissionais mesmo de arquitetura. Entendi. Que é quem eu tenho um acesso bem fácil, assim. E aí tá dando super certo, assim. É um negócio que eu tô focando muito e tá me fazendo muito feliz, assim. Tem resultados muito bons. O que é importante, né? Porque às vezes a gente tá num negócio que não tá dando tão certo porque você não tá feliz ali. Exato. E tal. Ah, mas que bom, cara. Fico feliz. Aí esse é o release da minha história, assim, até o momento, entendeu? Mas você tem muita experiência de obra, né? Porque você nasceu na marcenaria, mas aí migrou entre o design e a arquitetura.
ainda tá na arquitetura, mas tá cuidando de interiores mais, assim ou não? Não sei, eu acho que pra mim, agora está bem meio a meio. Eu tenho muita demanda Você de tem um filho arquitetônico. preferido? Fala pra Arquitetônico. gente. Arquitetônico. É. Tem. Não escondo de ninguém, assim, eu sou muito dedicado, eu faço muito bem, eu procuro fazer muito bem tudo que me contratam. Mas, assim, o que eu gosto, que as pessoas, eu acho até que meio que reconhecem é a minha habilidade com o arquitetônico, assim, Entendi. de tirar a casa do zero. Você sabe que era o que eu gostava também? Ai, Eu que gostava bom. de ver, assim, os problemas sendo solucionados com ideias que eu falei assim, nossa, caramba! Sabe, passar a noite pensando naquilo, poder Aham. tentar resolver aquele jogo de tabuleiro, assim, que a gente E é monta. bem isso mesmo. Só que é um jogo de tabuleiro que às vezes tem vários andares, né? Então, assim, Tem que pensar encaixar nessas isso coisas, tudo. pensar no cliente, na legislação, nas Sim. taxas todas que a gente tem que obedecer, enfim, é Bem bem complexo. é complexo. né? É. Então vamos começar por aí? Vamos. Vamos começar pelo início, de um galera. tema que eu acho que a as pessoas gente não falam muito pode na abordar um arquitetura, pouquinho de um tema porque que as o pessoas não projeto, falam muito na arquitetura, ele nasce porque dentro de o uma projeto, base, que é o Uhum. terreno, ele nasce obviamente, dentro né? de uma base, e que é o Uhum. terreno. Cada obviamente, terreno tem sim, seu né? desafio. E Às vezes é mais argiloso, cada e terreno vai tem seu demandar desafio. uma Às vezes é mais fundação, argiloso, e aí sei lá, vai com demandar batistaca, uma alguma coisa fundação, assim. Depende sei lá, do com porte batistaca, do alguma coisa projeto assim. também. Depende Você do tem alguma porte dica, do assim, pra projeto dar pra galera? também. Você Você tem alguma dica, assim, pra dar pra e tal, galera que É, você em pode construção dar horizontal mesmo, na escolha, casas já e tal, no início, assim, que a você escolha pode do dar terreno. na escolha, Olha, já para no início, assim, escolha, que é a eu acho escolha que do seria bom, terreno. de fato, Olha, para pra escolha, eu acho que seria bom, da área, de assim, fato, a pessoa até pra contratar um arquiteto, pelo menos dizer a alguém da ideia do área, que ela assim, quer pra- naquele terreno, seja comercial, pelo menos seja, dizer a ideia do que ela seja, quer naquele terreno, seja residencial, comercial, seja para saber se residencial, aquilo vai atender o que ela pra precisa. saber Vamos dizer, se pro público aquilo mais vai atender o que ela residencial, precisa. deve Vamos ser a dizer, maioria, pro né? público mais Pra residencial, que saber deve ser a se maioria, né? bate muita sombra, Pra saber se cabe a piscina que ela bate muita quer, sombra, ou se dá se pra ela- construir dois se cabe andares a sem piscina afetar que ela tanto o quer, vizinho, ou se dá se pra tem construir algum dois andares sem problema afetar tanto o de vizinho. se tem algum problema de lei, Legislativo exato, mesmo. relacionado É àquele porque, às imóvel vezes, que não o cara- possa Exato. construir tantos andares como Isso, ele é porque, às imóvel, vezes, que o não cara- possa construir tantos andares como ele Exato. imagina. O cara vem com um sonho gigantesco, assim, pra você, né? E você tem que moldar, e às vezes até o próprio estatuto da cidade não permite algumas coisas, né? Recuo frontal. Nossa, aí é um problemão grave. grave. Exato. Aí, às vezes, tem alguma coisa de tombamento. Enfim, a legislação urbana no Rio de Janeiro é uma coisa bem complexa. Então, é bom... a gente recomenda sempre contratar um especialista para fazer esse levantamento mais profissional mesmo, né? Sim, E a pessoa não se arrepender da compra do negócio. Até para o cara ter um planejamento financeiro, né? Sim. Porque, assim, obra, olha, gente, é um saco sem fundo, assim, né? Você planeja uma coisa e, assim, problemas na obra não é um acaso, entendeu? A obra, tenho amigos que falam que a obra é um organismo vivo. Então, assim, você planejou, você previu um monte de problemas e tal, mas são muitas pessoas juntas, né? Sim. Tem um cara da esquadria, tem um cara da marcenaria, tem um cara da elétrica, tem um cara da hidráulica, tem o cara da alvenaria, Sim. tem o rejunte, o piso, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a gente não é máquina. A gente não vai Exato. prever 100% de tudo. Então, algumas coisas acontecem. Fora que a legislação muda da noite pro dia, né? Exatamente. Às vezes já tem algum projeto aprovado com uma legislação já passada, enfim, isso é bem comum Bem de acontecer. comum, né? Às vezes, enfim, é muito complexo. Obra é uma coisa muito complexa. Eu peguei agora numa situação... Agora não, é mais recente, assim, uma situação de um prédio no Recreio que a pessoa queria que eu fizesse a legalização e acabou que eu não fiz porque era algo, assim, Bizarro. extremamente bizarro. Assim, o prédio já existe há 30 anos, todo mundo mora. Um já vendeu para o outro, tem essa coisa de herança, de pessoas que acabaram falecendo, deixaram para o filho, aí que juntou, que separou. Então, é um imbróglio tão complexo e que, assim, exige tanta obra para conseguir se legalizar que ficou, assim... Inviável. É um Às vezes desafio até- que já existe há 30 anos, entendeu? E às vezes até financeiramente inviável, né? Porque nesses apartamentos menores que a gente vê na orla,
Normalmente o que a galera faz, pelo menos eu vi alguns fazendo, é que eles compram um apartamento da direita e da esquerda, quebram as paredes e unem o apartamento. E fica um apartamento só. E aí, só que na prefeitura, são 2 imóveis. Sim, são 2 registros. E eles não legalizam isso. É. E aí dá uma situação dessa de separou, né? De teve algum, sei lá, cara, deixou alguma herança e tal, e acaba enrolando tudo, porque no início não foi feito o processo adequado. Exato. Né? Eu não sou especialista em lei, eu sempre contrato alguém para fazer, um despachante ou algum outro arquiteto que trabalhe só com isso. Porque, assim, eu acredito que cada pessoa tenha realmente a sua especialidade. Assim, um arquiteto ele pode fazer 1000 coisas, pode trabalhar mais como um advogado do que como na obra em si, ou projeto, etc. Então, é sempre bom contratar alguém especialista, sabe? Sempre, até financeiramente, isso compensa mais. Mas o arquiteto, ele tá muito na obra por conta disso, né? Porque, Sim. assim, o arquiteto é um gasto, obviamente, dentro da obra, que, se bem calculada e bem estruturada, não vai causar tantos transtornos assim. Na verdade... Eu acho que até evita, né? Exatamente. O arquiteto tá ali justamente para você evitar os transtornos. Porque, assim, a gente vive numa era de Pinterest. Então, assim, a pessoa começa uma obra com uma referência, só que ela não para de ver referências. E aí, no final da obra, ela já viu tantas referências que aquele piso que ela queria já não é mais aquele revestimento que ela... Ela já se perdeu, né, nos gostos aí. Eu costumo dizer assim, que a obra é como se fosse uma orquestra. Tem vários músicos ali para tocar aquela música. Sim. E o arquiteto, ele é o regente, ele é o maestro dessa orquestra. Imagina uma orquestra sem maestro, cada um tocando num tom, num timing diferente, ou seja, é uma associação que é isso. Se você não tem um arquiteto, é como se sua orquestra não tivesse um maestro. Sim, sim. Então, não vai dar certo. E assim, acho que a gente precisa fazer um trabalho na cabeça da galera de normalizar essa questão do arquiteto. Porque assim, Vitor, vê se você concorda comigo. Grande parte da galera que vai fazer uma obra, que vai construir uma casa, vem muito da cultura do brasileiro, assim, esse sonho da casa própria. Sim. Né? O seu projeto, ele não precisa ser um super projeto e tal, não sei o quê. Mas o mínimo de organização e planejamento, todo projeto tem que ter. O arquiteto, ele vem também para trazer os parceiros que ele tem. O mediador, né, de toda essas pessoas que são envolvidas numa obra, que são muitas. A gente não imagina quantas pessoas se envolvem numa obra para sair. Eu acho que a gente tem esse papel de mediar mesmo. Mediar o custo com o cliente, as especificações, os anseios do cliente, essa ansiedade que o cliente... Mesmo que ele não seja uma pessoa ansiosa, ele vai estar em um momento que tudo gera ansiedade. Exato. Então, acho que o arquiteto serve para mediar isso mesmo, assim. E quanto melhor a relação do cliente com o arquiteto, assim... Particularmente, assim, o que eu vejo nas minhas obras é que... Nas obras, estou dizendo pessoal mesmo, Sim. não acho que eu trabalho. Que a gente chega num ponto da obra que tudo tá bom. Tipo assim, essa torneira, tá bom, essa torneira. Sim. Não, tá bom, essa... Porque a gente quer ver a obra pronta. E aí, nesse momento, você se perde loucamente. Sim. Porque você não importa mais se era aquele piso que você sonhava, se era aquela esquadria que você queria. Você só quer entrar pra dentro da sua casa. Você não quer fazer mais nada. E o arquiteto, ele vem pra puxar. Fala, opa, peraí, desse jeito você vai gastar demais. Você não vai ter o que você queria. Não era isso que você tinha me falado. Sabe? O arquiteto vem pra colocar a pessoa no lugar de volta. Exato. Entendeu? E manter ali no plano, né? É isso aí. Eu sinto muito isso no arquiteto, sabe? E quanto mais pessoal é o projeto, mais eu sinto isso do arquiteto. Porque o arquiteto, ele entra dentro da obra e ele vai entender qual é a dinâmica daquele lugar. Se a dona, a esposa é dona de casa, beleza, ela é dona de casa, ela gosta de lavar a louça, mas na direita, na esquerda, bate sol aonde, essa criança corre por onde, sabe? Ele vai entender a dinâmica da família. Se vão ter mais filhos, se não... a gente funciona bem como um psicólogo também durante boa parte desse processo, assim.
Porque são muitas questões, né? Com E cada ser humano é um universo à parte, assim. Sim. Se você pudesse dar uma dica, assim, para os arquitetos que estão entrando no mercado, o que você diria para eles? Nossa, isso é uma coisa bem difícil, assim. Eu fico pensando assim, o que eu gostaria de ter ouvido Sim. quando eu comecei? Mas acho que a primeira dica é tenta aprender com quem já faz. Tenta realmente copiar os processos, a maneira, estudar alguém que você se inspira ou que admira, ver como aquela pessoa começou. Eu fiz isso muito que na raça. Eu não, infelizmente, eu não tive alguém para me ensinar. Eu não fiz estágio. Como eu tinha empresa, eu acabei assinando meu estágio. Tendo um processo, exato, que é real, assim, dentro do meio acadêmico, né? Então, tenta aprender com quem já faz. E tenta copiar mesmo os processos, sabe? Principalmente processos. Não digo copiar projeto, não. É processo mesmo. Ver especular como aquela pessoa atende, qual que foi a história dela, quem que ela encontrou, quais foram os primeiros projetos. Então, eu acho que é estudar a vida de outros profissionais. Não dá para inventar a roda, né, gente? Exatamente. Ninguém faz tudo do zero, assim, do absoluto zero. É bem difícil. Sim, com certeza. Então, se inspirar e procurar saber, ser muito curioso. Perfeito. Muito curioso. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre legislação, né, no início e tal. Tem alguma legislação que pega assim no seu pé? Sabe aquela chata que todo projeto ela vem ali e te lembra, fala, opa, não dá mais para fazer por causa disso? Então, eu acho que duas áreas, assim. Uma, projeto de bombeiro, incêndio, que é super necessário, e precisa você contratar um especialista para isso. Até para residencial? Para residencial, só se falando de multifamiliar, né? Que aí a gente vai ter prédio com vários apartamentos, aí a gente precisa também obedecer. Aquelas casinhas conjugadas, tipo Caixa Econômica, que a galera faz germinada, uma do lado da outra, precisa de projeto de bombeiro, você sabe? Eu acho que você vai ter o dimensionamento, de acordo com o tamanho do seu projeto, você vai precisar sim. Até porque se for um condomínio muito grande, você precisa que a medida do carro de bombeiros que ele entre, que você preveja que ele faça um retorno em algum ponto do condomínio, que tenha pontos hidrantes ali dentro, se for algo muito grande. Entendi. Se for algo menor, provavelmente você não vai precisar de algo tão complexo. Entendi. Prédio vai precisar sempre. Mas por que te implica essa questão do bombeiro? Então, porque Já passou perrengue, né? Já. Como é algo muito sério, e a gente tem que respeitar isso também, é muito necessário, assim, né? Então, em projeto comercial, que é onde isso vai pegar mais, essa questão do bombeiro, a gente tem uma questão que são os prazos do bombeiro, que eles não são breves. breves. E tudo que o empresário quer é coisa rápida, para funcionar logo. E o que menos o empresário quer é dor de cabeça depois com o negócio funcionando. Então, assim, é algo muito sério que precisa realmente dar a devida atenção para você não ter um problema futuro de ter que fazer depois uma obra no shopping. Você tem que fechar por conta de... Já pensou o shopping funcionando, você tem que fechar o shopping? Eles vão lá e lacram a sua loja. Entendeu? Então, assim, é bem complicado isso. Então, você tem que contratar um arquiteto especialista em projeto de incêndio. Sabe qual que pega no meu pé? Gente, olha, eu vou te falar. Segue, eu te amo, tá? Mas é vocês mesmo que eu vou falar. Cara, assim, não é bobeira. É óbvio que vocês estão certos. As normas existem por um motivo. Exato. Você tem que seguir por um motivo. Segurança, prioridade, é óbvio. Mas a galera é difícil de entender essas coisas, sabe? O que pega muito pra mim é como eu trabalho com vidro, existe uma norma técnica. Quando você vai fazer um envidraçamento de sacada, dependendo de onde essa sacada tá, ela não pode ser 100% vedada. Sim. Tem que ter os respiradores, né? Que são uns buracos laterais nos furos, no vidro, entendeu?
E a galera odeia aqueles buracos. Imagino. Entendeu? Porque você faz um cálculo, né, de metro cúbico para respiração, para circulação de ar. E aí, dentro desse dimensionamento, você calcula quantos microfuros você vai fazer. Micro, que eu tô dizendo, é tipo 5 centímetros, tá, gente? Porque até isso é determinado. Ou se você vai fazer um rombo no vidro, entendeu? E tem gente que prefere o rombo, tem gente que prefere o pequenininho. Mas há de convir que nenhum dos dois é bonito. Exatamente. Né? Vai entrar água, pode entrar passarinho, pode entrar não sei o quê e Vai tal. sair o ar-condicionado um pouco. Tem vazamento. Ninguém quer. Mas, gente, mediante a um acidente por intoxicação de gás, Exato. né? Vamos pesar as coisas. Existe por um motivo, né? A gente tem que respeitar. Mas esse é meu calcanhar de Aquiles. Ninguém quer Ainda o tal sempre, furo. Sempre tem, né? Sempre Alguma tem. coisa assim. E outra coisa que eu ia falar era patrimônio histórico. Que aí é IFAM. Que aí Aí não tem o que fazer. não tem o que fazer ou é sentar e esperar. Sim. Então, tem as duas coisas, assim, que eu acho que eu já tive um pouco de dor de cabeça. Você já pegou um BO, assim, na obra que, cara, você suou a camisa pra resolver? Alguns. Vamos Conta, começar. Vamos, conta pra mim. Não, tô brincando. Eu não sei dizer, assim, um específico que eu tenha suado a camisa pra resolver, assim, não. Acho que todas as obras a gente sua a camisa pra resolver. Não, essa coisa, assim, que as pessoas falam assim, vou fazer uma pequena reforma na minha casa, só de decoração. Gente, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então, assim, cada uma na sua dimensão, mas é o que eu falo, assim, tudo dá trabalho. Não tem o que... Nada é simples. Verdade. Nada é simples. Verdade. Nossa, ano passado eu fui fazer uma obra na minha casa, só impermeabilizar pilar, Aham. né? Pilar não, é pilar que fala? É o de baixo. Pode ser pilar. A laje, impermeabilização de laje? Não, é a viga de sustentação da casa. A viga amarração. baldrame. Aham. Aí eu tive que tirar todas as paredes, porque Nossa. tava o caos, assim, minha casa. E eu fiz a besteira de pintar. Dica pra você, tá, querido, que você mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma terra úmida. Então, toma cuidado com tinta muito acetinada, sabe? Que ela cria uma película. E aí, quando ela estoura, ela não vai estourando de pouquinho em pouquinho. Ela sai estoura, em placas, assim. faz uma bolha enorme e cai a bolha inteira, tá? Eu tô te contando isso porque aconteceu na minha casa. Aí eu fui fazer a tal impermeabilização. Gente, a gente quebrou todas as paredes, todos os rodapés. E aí não tinha mais o piso, eu tive que comprar aqueles rodapés branquinhos e tal. Sim. Ficou lindo, maravilhoso. Mas era uma obra para durar 1 mês, durou 4. Ai. Porque terminava de fazer num lugar, colocava a massa, daqui a pouco a massa tá embolando de novo. Uhum. E aí tira de novo, embolsa de novo. Gente, que caos, assim, que caos. Mas tudo isso porque quando eu fiz minha casa, 15 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Uhum. e eu não tive a sensatez de contratar um arquiteto. Por quê? No senso comum, a gente acha que o arquiteto só vai fazer o desenho. Exato. Entendeu? Ele vai fazer o desenho e você se Pra vira. ficar bonito, só que aí, às vezes a pessoa acha que tem bom gosto suficiente pra fazer uma obra. É isso. A maldição do Pinterest. É o que eu falo, né? É o que eu falo. Tem coisa na vida que dá pra você fazer. Tipo, você vai pintar um vaso de cerâmica, dá pra você olhar no Pinterest e pintar. Agora, você vai fazer a sua casa, não dá pra gente só olhar no Pinterest e fazer. Porque é muitos Exato. detalhes. E aí, eu fiquei nessa luta. Gente, vou te falar. Até hoje, a minha casa não tá 100% impermeabilizada. É o caos, assim. Eu já tô prevendo obras. Ai. Sabe? E aí, é aquilo. Eu economizei no arquiteto. Beleza, já fiz reforma na minha casa 2 vezes. E aí você vê o quanto que você poderia ter economizado de tempo, de estresse. Gente, é muito... E assim, qualquer obrinha que a gente vai fazer em casa é um poeirão, é uma barulheira e é um dinheiro que você gasta, que você tá achando que você vai gastar 10, daqui a pouco você tá gastando 15, daqui a pouco você já estourou o orçamento de tudo e a obra não acabou. Uhum. Então, vem o planejamento e a necessidade do arquiteto. Exato. Você acha que a gente tem que fazer um movimento assim no mercado pra galera dar uma entendida nisso? Eu acho que sim, assim, é algo necessário. A gente tem muito essa imagem do arquiteto como algo supérfluo. Então, eu acho que fazer a população mesmo entender, ter essa cultura
de que o arquiteto ele não é um artigo de luxo, não é para ser necessariamente um artigo de luxo. Tem alguns que são, não vamos falar nomes. Mas aí cada um tem o seu mercado, né? É verdade, é verdade. Mas, por via de regra, o arquiteto não é para ser um artigo de luxo. Sim. É mais um profissional que está ali para servir a sociedade, né? E a sociedade entender que ele é necessário e tudo, eu acho que pode até gerar mais mercado. Pode não, isso com certeza vai gerar mais mercado e vai gerar mais qualidade de vida para as pessoas de maneira geral, né? Até você é um exemplo disso. Se você tivesse feito um esforço ali no início para contratar um arquiteto, talvez você nem fizesse a casa nessa altura, talvez ela fosse um pouquinho mais elevada, e aí não pegasse tanta essa coisa da umidade. Então, assim, tudo isso a gente acaba prevendo, né? Claro que ninguém é robô, a gente não tem como prever todas as intempéries possíveis e necessárias, mas a gente tem técnica para prever todas as que são possíveis, vamos dizer assim. A grande maioria. A grande maioria delas, exato. E assim, Vitor, às vezes, beleza, você vai fazer um projeto. A casa vai custar lá 500 mil reais. Aí, porque, gente, venhamos e convenhamos, uma casa minimamente confortável, que eu tô dizendo assim, ó, 2 quartos, sala, talvez uma suíte ali. Porque suíte não é uma coisa assim tão luxuosa, né? Mas uma suítezinha e tal, uma casa ali de seus 100 metros quadrados, você não gasta menos de 500 mil para fazer. Vai variar muito de onde você vai estar construindo essa casa, né? Sim. Mas aqui no Rio de Janeiro, é isso. Dificilmente você vai gastar menos. Isso. Aí, se você pensar que dentro desses 500 mil, 10 mil é o projeto do arquiteto, sei lá, vamos botar 20, que seja um projeto mais detalhado. Certo. 20 mil é o projeto do arquiteto. Poxa, gente, não é nem 10% da obra. Não é nem 10% da obra. E assim, Vitor, por quantos anos você quer se manter dentro daquela residência? Você vai morar ali nos próximos 30 anos da sua vida? Dilui esses 20 mil dentro dos 30 anos da sua vida. Ficou caro? Não, isso você nem sente, Pois né? Mas aí vai ficar caro se a sua cozinha não tiver o distanciamento certo do forno, porque aí toda vez que você abrir, ninguém vai passar, porque você está com o forno aberto, entendeu? Ou você vai ter sempre uma área de serviço sombreada, ou a sua piscina não vai pegar sol o suficiente. Pois é. Aí aquele sonho, aquela coisa que era o seu sonho, começou a virar um problema, e aí você não desgosta do seu imóvel, se muda, vende e tal. E não era para ser assim, né? E pensando assim nessa questão de conforto, eu queria entrar um pouquinho com você no assunto de sustentabilidade, que eu acho que, poxa, é inevitável a gente desassociar a arquitetura da sustentabilidade, né? Sim. Eu queria que você desse umas dicas, assim, pra galera que tem em casa, desde coisas simples até coisas mais complexas mesmo, que demandem obra. Enfim, fica à vontade. Eu queria que você desse uma dica pra galera em como tornar essa obra mais sustentável, a casa. Eu costumo dizer assim, não é necessariamente que um material não seja sustentável. Eu acho que talvez a maneira com que ele seja usado, ele pode ser usado de uma maneira sustentável ou não. Por exemplo, se a gente vai construir essas casas que tem na Barra, vamos dizer assim, né? Que esse padrão, aspas, aí, Brzezinski, que tem telhado de concreto, ainda abaixo desse telhado tem uma laje, e aí abaixo dessa laje tem um forro de gesso. Os materiais em si, por si, eles não são mais ou menos sustentáveis, mas talvez a maneira com que essas pessoas projetem, os arquitetos projetem, ou os clientes pedem para eles projetarem, que não esteja sendo usado da maneira sustentável. Assim, na minha concepção, não é sustentável a gente, no Rio de Janeiro, numa região tropical, usar em tantas casas como se está se usando telhado de concreto. Porque a gente gera uma incidência de calor. A gente retém esse calor durante muito tempo. Aí você precisa de outros artifícios, que é esse forro de gesso, para mitigar esses efeitos. Outros recursos naturais, por exemplo, ar-condicionado. Exato. Né? Aí, então, assim, acaba que o seu imóvel ele não é sustentável. Então, talvez a maneira com que a gente projete, não necessariamente com relação aos materiais, mas é mais a maneira com que a gente projeta que pode levar a uma construção mais sustentável. Sim. Tanto
na durabilidade, essa construção pode durar mais, quanto no custo da obra em si. Entendi. Então, acho que talvez é usar os recursos de maneira mais inteligente, vamos dizer assim. Entendi. Eu tenho uma amiga que fala o seguinte, às vezes, tornar a sua casa sustentável é não comprar coisas. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma reforma. Certo. E aí você quer trocar o piso. Mas o seu piso é um piso de taco. Tipo assim, você passou uma cera, ou então pintou, ele ficou de uma cor diferente e tal. Você já resolve a questão da decoração e tal. Então, às vezes, ser sustentável é não comprar coisas. Porque você vai comprar, por exemplo, o próprio taco. Se tirar o taco, ele vai virar o quê? Churrasqueira em algum lugar? Exato. Não vai virar, ele vai pro lixo, ele vai ser um entulho, ele vai somatizar mais esse problema que a gente tem de descarte, né? E aí você vai comprar um outro porcelanato, que seja, mas esse porcelanato teve um processo fabril, e esse processo normalmente é um processo que demanda muitos recursos, né? Desde o transporte até o cozimento dessa matéria-prima, enfim. A quantidade de água que leva para produzir um porcelanato é absurda. Sim. Quando eu fiz faculdade de arquitetura, eu gosto de contar essa história porque, assim, é o retrato perfeito disso. Eu fiz uma iniciação científica sobre telhado verde. Nossa, era o auge. Todo mundo queria telhado verde, porque telhado verde, ele minimizava o calor dentro do ambiente, era lindo, tinha a própria planta, né? E aí era perfeito. O auge da sustentabilidade era ter o telhado verde. E aí, logo em seguida, eu publiquei o artigo, e logo em seguida saiu um artigo, e até uma conhecida minha, falando sobre tinta branca. Se você pintar o telhado de tinta branca, tem uma porcentagem de reflexão, e aí atenua o calor e tal, não sei o quê. E era assim, ó, páreo a páreo com os benefícios do telhado verde. E tipo assim, o telhado verde ele precisa de manutenção. E o problema do telhado verde é que ele fica num lugar onde a gente não vê. E planta, quando está num lugar que a gente não vê, o que acontece com ela? Ela cresce... desordenadamente ou morre, né? Aquele troço fica lá. Então, assim, esse é o problema do telhado verde. E aí, se você só pintar o seu telhado de branco, já atenua a mesma coisa. Então, assim, é sustentável ter o telhado verde? Vamos pintar de branco? Né? Qual é o equilíbrio? Balancear isso, né? Qual é o equilíbrio disso, né? Mas você já participou de alguma obra, assim, que tem uns selos também de certificação? Eu nunca fiz nenhuma obra que precisasse de selo, ou que você tem que se inscrever, você tem que cumprir vários requisitos para isso e tudo. Eu, pessoalmente, nunca participei de nenhuma obra assim que precisasse desses selos, não. Mas você já viu alguma coisa Já, assim? e eu vou te falar, no final da faculdade, acho que uma das últimas aulas que eu fiz, um dos últimos projetos foi hotel. E a última aula de hotel dessa matéria foi sustentabilidade. E foi uma das aulas mais interessantes que eu já tive na faculdade. Porque a gente tem acha que sustentabilidade é só ligado a coisa verde, sustentabilidade é só coisas recicláveis, e sustentabilidade não tem nada a ver com isso. Sustentabilidade é você produzir um material de forma... consumindo recursos da região. De forma consciente. De forma consciente, exato. Sem agredir a natureza, ou o mínimo possível. Que tenha a sua economia voltada para a região e que seja economicamente viável de comercializar. Aí a gente para pensar assim, vamos botar o telhado verde. Telhado verde... Em pleno Rio de Janeiro. É comercialmente viável para a maioria da população? Não. Não é. Então, assim, só daí a gente já meio que quebra esse paradigma. Essa coisa esse pilar cai, entendeu? Da sustentabilidade. Então, tem vários que a gente tem que analisar para usar esse termo, assim. Ficou cansado, eu acho, que esse termo da sustentabilidade, né? Sim. O meu professor falava muito sobre o greenwash, que é essa coisa de essa falsa nomenclatura de eu sou sustentável porque eu tenho um telhado verde, porque minha casa tem captação de água, porque... Aí você vai lá, o cara tem captação de água, 99% do terreno dele é impermeabilizado. Exato.
Ou assim, quanto de concreto você usou para escorar a sua estrutura que vai sustentar um telhado verde que pesa Exato. não sei quantas toneladas. Exato. Então, sem fazer uma super estimativa daquela estrutura para poder aguentar mais aquele peso. E ao longo do tempo ela não vai ser pagar. economicamente... exato. Exato. E assim, quando eu estava na faculdade também, eu vi um projeto de bambu. Uhum. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível. Porque na minha cabeça, brasileiro tem muito disso, né? A gente gosta de um cimento, a gente gosta de misturar um cimento, de gastar água dentro da construção, né? A gente gosta. E aí eu fiquei olhando aquilo, já era uma tendência de mercado, né, dentro da obra seca, que hoje, graças a Deus, está pegando. Essa questão de fazer divisória de escritório com drywall, Sim. né? Tá pegando, graças a Deus. Mas estou dizendo isso há 10 anos atrás. Então, quando eu olhei aquele bambu, eu falei, não é possível que alguém vai morar numa casa de bambu. E, gente, se for bem tratado, se for bem cuidado, se fizer manutenção, vai durar tanto quanto. Tem um projeto daqui da FRJ, de um arquiteto que eu conheço, que é sobre... Se eu não me engano, ele fez um tijolo à base de fibra de coco. Nossa, que legal! Ou seja, é um material que é desperdiçado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, no litoral do Brasil todo, assim. Sim. À torta e direito, vamos dizer. Disparado. E ele conseguiu produzir um tijolo aliás, um material que ele pode produzir no formato de um tijolo, mas ele pode fazer vários outros blocos, objetos, talvez. exato. Vaso de planta com fibra de coco, Sim. entendeu? E aí você vê, assim, a gente tem um mercado enorme para a gente explorar para, de fato, ser sustentável, com recursos naturais e usando os resíduos. Mas você acha que o mercado carioca está pronto para isso? Eu acho que antes do mercado estar pronto, acho que sim. Minha primeira resposta é sim. Mas é que no Brasil a gente tem um processo de normatização dos materiais bem burocrático e moroso. Então, acho que talvez isso dê uma dificultada nos novos materiais, vamos dizer. Então, mas você acha que, assim, a galera ia aceitar bem? Tipo, eu contratei o Vitor para fazer minha casa, mas a gente vai usar... Aí você chega pro cliente e fala assim, então, a gente vai usar um tijolo que é de coco. Entendeu? Você tá entendendo eu a acho pegada? que pode ter um pouco de resistência, sim. Mas eu acredito que a gente tem que focar, assim, nos grandes, sabe? No Rio e São Paulo, acredito que isso vai... tem uma parcela de mercado que vai aceitar isso bem. Mas eu acho que talvez no interior, por uma questão de hábito, exato, talvez tenha uma resistência um pouco maior. Eu acho que o preço pesa. Com certeza. Se esse tijolo pegar, por exemplo, e for mais barato do que o tijolo normal, aí vem. E aí se cumpriu a coisa de ser sustentável. Exatamente. Porque ele cumpre a função social de ser mais barato do que a média, né? Aí faz sentido, né? Exato. Você ter algo sustentável. E aí a gente volta naquela tecla de que é óbvio, vai partir da população aceitar isso, ter isso. E aí, puxando um pouquinho pro meu lado, né? Porque Vamos. eu sempre vou puxar minha sardinha. Gente, vidro, eu amo vidro por causa disso. O vidro é um material altamente tecnológico que pouquíssimas pessoas entendem sobre vidro, sabem aplicar vidro. E o vidro é 100% reciclado. Exato. Né? As próprias fábricas, elas usam os cacos que elas produzem ou que elas reciclam para fazer novas chapas de vidro e ela voltar para o mercado. E assim, é 100%, sabe? Que material da construção civil que a gente conhece que você fala assim, é 100%. São poucos, sabe? São poucos. E, assim, a própria indústria que produz tem a preocupação de realocar aquele recurso dentro do mercado de novo, entendeu? Porque, por exemplo, tem outros materiais, por exemplo, gesso. O gesso é um material remodelável, dá pra gente reciclar 100% do gesso. Mas não tem essa cultura do reuso. Ciclo, né? Do reuso. Exatamente. Eu vi
lei, há um tempo atrás, que falava exatamente sobre isso. Em São Paulo, eu acho que já está sendo sancionada. Que as indústrias serão responsáveis por parte daquele produto que elas fabricam. Né? Então, assim, eu acho que o vidro saiu na vanguarda disso, porque antes de vir essa lei, eles já estão tendo essa preocupação. E aí a gente volta para o que a gente estava falando. Isso é ser sustentável. Sim. Porque quem não usa vidro? Não, é um recurso muito necessário Sim. em quase todas as áreas de mercado, assim. Sim. Não só em construção civil, né? Aham. Né, a gente vai lá para a área farmacêutica, por exemplo. Você manipula onde? Você manipula dentro de um vidro. Eu vou fazer um esmalte. O esmalte está dentro de um vidro. Película, TV, tudo, né? Poxa, se você for pensar nisso, até o revestimento do porcelanato. Sim. Sabe? Então, É um recurso muito precioso. A gente tem que aprender a usar vidro, né? O brasileiro ainda não enxergou a potência do vidro, sabe? Eu acho que a gente só enxergou o vidro para onerar construção. Quando você quer fazer uma construção de alto padrão, mano, você usa vidro. Umas esquadrias enormes e fica é lindíssimo, mas é para questão de valorizar aquele imóvel, né, e tal. Pouquíssima gente usa por uma questão ecológica, de filtra raio V e a questão térmica. Pouquíssima gente fala sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais os materiais. Você tem um material, assim, preferido também? Tipo, um filho querido? Um material que você bota em todos os lugares? Eu era de época. Eu tinha a época do cobogó. Gente, eu tacava cobogó em tudo que é lugar, entendeu? Eu amava. Então, eu não sei se eu tenho um material preferido, assim. O que eu gosto é fazendo do contra, né? Mas eu gosto muito da realidade dos materiais, sabe? Eu não, se é pra gente usar o vidro, então vamos assumir que é um telhado de vidro. Sim. Se é pra gente usar o piso de madeira, eu preferia usar o piso de madeira ao invés de um porcelanato que emite madeira. Eu concordo com você. Então, se é pra gente usar o concreto, por que eu vou... dependendo do projeto, claro, né? Se tem um pilar de concreto, ou de repente uma parede toda de concreto que você precisa fazer ali, por que a gente não assume que aquilo é um concreto e deixa ele no concreto? Exato, exposto na materialidade dele de fato, sabe? Então, eu gosto muito dessa pureza dos materiais. De usar eles como eles são. Perfeito, perfeito. E assim, Vitor, pra gente fechar o gancho aqui, Vamos. assim, com uma cereja assim, no bolo, eu queria que você falasse pra galera alguma tendência, algum movimento no mercado que você acha que vem para ficar e que é uma tendência que... porque existem vários tipos de tendências, né? Tem aquela tendência, tipo, gesso 3D, que virou uma febre e aí 2 meses depois era horrível, ninguém queria mais, era o ó. E existem as tendências que é bacana de você ter em casa, porque vai melhorar o seu projeto, porque... enfim... Queria que você desse um bizu pra gente. O que você está enxergando no mercado? Nossa, que difícil isso. Então, vou te falar a minha. Vai. Eu gosto muito de espelho de LED. Eu acho entendi. que o espelho de LED é um negócio que funciona. É uma tendência. Todo mundo quer espelho de LED agora, mas funciona super. Porque você tá com a luz focal aonde você precisa estar, que é faceada. É bonito. E assim, como é uma tendência, muita gente faz, então o preço já ficou ok, já dá pra galera ter, entendeu? Então, a minha tendência favorita é o espelho de LED. Olha, eu vou te falar uma coisa, até puxando um gancho da sua dica aí. Gente, eu sempre faço armário atrás do espelho em banheiro. Assim, nos que são funcionais, né? Pra casa da pessoa. Isso tira todos os objetos vidros de perfume, da pia, né? de cima da pia, deixa tudo organizado, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que dá pra pegar, sabe? Que as pessoas podem usar aqui, vão ser bem felizes. Vou usar lá em casa. Sabia que eu tava com esse problema? E assim, chega um momento que aquilo te incomoda tanto que eu já tava assim, gente, vou comprar caixa organizadora pra botar em cima da pia. Sabe? Eu não tinha pensado nisso, realmente. Eu faço quase sempre, assim, né? O armário em cima da pia, com 8 centímetros ali interno de espessura,
E a frente com o vidro colado, ou a frente com a esquadria de alumínio e o espelho, às vezes. E é isso. Realmente, é uma boa dica. Tá vendo só, gente? Esse episódio foi cheio de dicas. Você quer mandar um abraço pra alguém, deixar o seu arroba? Então, meu arroba e da minha empresa, vou deixar de arquitetura e das cortinas e persianas. O meu é Victor Fraga Arquitetura, em todas as redes. E Tátil Decor no Instagram, que é a minha empresa de cortina, persianas e papel de parede. Perfeito. Se você não pegou, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você gostou? Cara, é claro que você gostou. Então já manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que tá precisando ouvir essas dicas aqui, tá bom? É isso, galera. Vai ficando por aqui mais um Que Pode na Obra. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.